O título dessa mensagem é O Confronto que Ressignifica Quem Somos. A palavra do Senhor diz bem assim: Então Jacó orou: Ó Deus de meu avô Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, tu me disseste, volte para a sua terra natal, para os seus parentes, e prometeste, tratarei bem de você. Não sou digno de toda a bondade e fidelidade que tens mostrado a mim, seu servo. Quando saí da casa e atravessei o rio Jordão, não possuía nada além de um cajado. Agora, a minha família e meus servos formam 2 caravanas. Por favor, salva-me do meu irmão Esaú. Estou com medo de que ele venha me atacar, tanto a mim quanto às minhas mulheres e filhos. Mas tu prometeste, certamente tratarei bem de você e multiplicarei os seus descendentes até que se tornem tão numerosos quanto a areia do mar, que não se pode contar. Versículos 22. Durante a noite, Jacó se levantou, tomou as suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e atravessou com eles o rio Jaboque. Depois de levá-los para outra margem, fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou na articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O homem disse: Deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: Não o deixarei ir enquanto não me abençoar. Qual é o seu nome? Perguntou o homem. Jacó, respondeu ele. O homem disse: Seu nome não será mais Jacó. De agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens venceu. Por favor, me diga qual é o seu nome, disse Jacó. Por que quer saber meu nome? Replicou o homem, e abençoou Jacó ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: Vi a face do Senhor, vi Deus face a face, no entretanto, a minha vida foi poupada. O sol estava nascendo quando Jacó partiu de Peniel, mancando por causa do quadril deslocado. Até hoje o povo de Israel não come o tendão perto da articulação do quadril por causa de que aconteceu naquela noite em que o homem feriu o tendão e o quadril de Jacó. Amém? Que Deus fale conosco através da sua mensagem. Bom, hoje continuamos com a minissérie, ou com essa série de início de ano, intitulada Inabalável, a esperança que nos move. Sim, hoje nós falaremos da importância de ressignificarmos a nossa jornada e ressignificarmos quem nós somos. E antes de me aprofundar nessa mensagem, eu gostaria de fazer uma pergunta. O que move o seu coração? Sim, o que move o seu coração? O que verdadeiramente governa a sua vida? O que verdadeiramente governa as suas atitudes e os seus passos? Nesse período de início de ano, é importante nós refletirmos, de fato, aquilo e aquele que governa as nossas vidas. Mas, acima de tudo, aquele que governa o nosso coração. Atualmente nós vivemos em uma sociedade completamente conturbada. Sim, nós vivemos em uma sociedade completamente conturbada e polarizada, onde os valores estão sendo invertidos. Aquilo que era para ser considerado bom tem sido considerado mal, e vice-versa. Basta você observar as discussões que acontecem hoje em dia. Sim, os valores estão sendo invertidos. E é complicado, né? Nós nos posicionarmos. É complicado nós nos posicionarmos em meio a um momento de tanta adversidade da nossa sociedade. Bom, essa semana, infelizmente, teve o início de um programa que eu odeio muito. É um programa que me dá bastante dor de cabeça e náusea quando eu penso. Porém, no entretanto, eu não estou isento aos algoritmos das redes sociais. Pessoal, coloca a imagem para mim, por favor. Esse programa ele traz na sua música de abertura
uma questão que eu quero trabalhar com vocês, porque essa música de abertura fala bastante com esse tema que nós vamos trabalhar hoje. Esse programa traz uma música do Paulo Ricardo que, em seu trecho inicial, diz bem assim: se você soubesse quem você é, até onde vai a sua fé, o que você pagaria para ver? Se pudesse escolher entre o bem e o mal, ser ou não ser, se querer é poder, tem que ir até o final. Se você quiser vencer. Complicado isso, né? Essa música reflete um pouco da temática desse programa. Esse programa, ele gira em torno de um reality show onde muitas pessoas, eu não sei quantas pessoas, estão enfurnadas em uma casa, onde as pessoas estão disputando um prêmio de 5 milhões de reais. Sim, então eles jogam diversos tipos de pessoas em uma casa e essas pessoas ficam presas disputando um prêmio de 5 milhões de reais. E o que mais me chamou a atenção essa semana, que o algoritmo me trouxe, foi uma imagem, uma cena do ator Henri Castelli, que é daqui de São Bernardo. O ator Henri Castelli, ele sofreu 2 convulsões, se eu não me engano, e no meio de uma prova para disputar de um prêmio de líder. E o que mais me assombrou nisso tudo, eu não sei quantos de vocês acompanharam, foi a cena do Henri Castelli convulsionando no chão e todo mundo apenas olhando. Ninguém saindo do lugar dele, porque se ele saísse daquele lugar, ele corria risco de perder a sua liderança, ou poderia minimizar ou perder a sua chance de ganhar 5 milhões de reais. Isso daí me assustou. Isso daí me assustou bastante. Parece que só uma pessoa voltou, mas até quando? O que vale você fazer para você poder vencer? Vale você ver uma pessoa morrendo e você se omitir? Porque foi isso aí a mensagem que o programa trouxe. A mensagem trouxe, quer dizer, o programa trouxe uma mensagem que 5 milhões de reais é mais importante que uma vida. Sim, 5 milhões de reais é mais importante. Então as pessoas hoje em dia fazem de tudo para ficarem ricas. As pessoas fazem de tudo para querer conseguir conquistar alguma coisa. E se for necessário negar socorro para uma pessoa que está tendo uma convulsão, eles vão fazer isso. Isso daí é assustador. E eu creio que você não precisa nem ir tão longe. Basta você observar a sua rotina de trabalho. Eu creio que os mais velhos já devem ter vivenciado pelo menos alguma situação no mercado de trabalho onde você vivenciou a cena de alguém puxando o tapete do outro por conta de uma promoção. Ou dentro da sua própria família. Você pode ter visto o seu irmão brigando com outro por conta de uma herança, por conta da divisão de uma partilha. Um irmão que parou de falar com o outro porque o outro tentou passar a perna nele. Sim, até mesmo em outros lugares, até mesmo na igreja você pode ter vivenciado isso, onde uma amizade traiu a sua confiança, porque ela somente pensava nos seus interesses. A questão é que ninguém está isento a sofrer sobre isso. Ninguém está isento em sofrer traições. Ninguém está isento em sofrer com pessoas que tentam puxar a perna uma das outras. Até mesmo os personagens bíblicos não estão isentos. Então, se você entrou aqui hoje achando que eu vou falar bem de um personagem, hoje eu quero falar com você de um personagem que, até quando eu falava com a Viviane enquanto eu escrevia a mensagem, falei, como que dá raiva de Jacó? Porque, ou esse serzinho complicado, né? E a dificuldade de Jacó é que nós muitas vezes temos um pouco dele. A característica humana, pelo menos a Bíblia não nega e nem esconde um pouco da característica humana, mas ela revela que Deus tira o homem daquele fundo do poço e transforma ele em outras coisas. E é isso que nós vamos conversar sobre hoje. Então hoje eu quero conversar com você sobre um personagem que ele puxou a perna do outro desde que ele nasceu. Ele foi capaz de enganar pai, irmão, até mesmo sogro, porque ele queria vencer na vida. Sim, hoje eu vou falar com vocês sobre Jacó. Então eu quero te convidar a refletir em 3 pontos nessa manhã sobre como o encontro com Deus é capaz de transformar as nossas vidas. O primeiro ponto que eu tenho para trabalhar com vocês nessa manhã é, nas situações difíceis, o nosso coração é revelado. Isso daí está ligado aos versículos 9 até o 24. Sim,
E antes de nos aprofundarmos nesse texto, eu preciso explicar um pouco melhor para você o contexto do qual Jacó está inserido. Semana passada, o pastor André ilustrou brilhantemente a história de Abraão. Abraão era avô de Jacó. Então o texto ele continua falando sobre isso. Nós somente pulamos a história de Isaac, porque a Bíblia também não traz tantas informações. E hoje nós vamos trabalhar com o neto de Abraão, que é Isaac. Isaac não, Jacó. Só para ver se vocês estão prestando atenção na Bíblia, tá? Bom, e é interessante porque Jacó é considerado um dos patriarcas da fé. Ele é considerado um dos pais da fé. E o significado de Jacó significa aquele que segura o calcanhar, ou aquele que é o suplantador ou enganador. Ó, nomezinho complicado, né? Imagina você olhar para o seu filho nascendo e falar, nossa, esse daqui tem cara de um 7-1, esse daqui é enganador. Foi isso que Isaac fez. Isaac olhou para o seu filho e olhou assim, nossa, esse daqui tem uma cara de enganador, esse daqui vai dar trabalho, está puxando o pé do irmão desse que nasceu. E é assim que faz, né? Então nós conseguimos entender a origem desse nome lá em Gênesis 25, 26, quando nós encontramos o relato do nascimento de Isaac. De Jacó. Rebeca estava grávida de Jacó e Esaú. E nesse caso, Esaú nasce primeiro e posteriormente Jacó nasce segurando o calcanhar do irmão. E Isaac dá o nome do seu filho de Jacó devido a essa situação. E nesse período era bem comum as pessoas atribuírem os seus nomes com aquilo que eles desejavam sobre o seu filho. Então, muitas vezes, nós encontramos nomes bíblicos que são referentes bênçãos ou sobre o caráter que ela deseja sobre o seu filho. Mas, acima de tudo, esse nome nunca caiu bem para um personagem quanto para Jacó. Porque o nome Jacó significa exatamente aquilo que era o caráter desse ser humano. E é interessante porque durante muitos anos, Jacó foi essa pessoa que puxou a perna e o tapete dos outros. Basta você observar ao longo das Escrituras. Basta você observar Gênesis 25, 29, quando você encontra aquele belíssimo relato de Jacó comprando a primogenitura do seu irmão. Ele tentando comprar a primogenitura do seu irmão por um prato de lentilha. Devia ser bom pra caramba, né? Porque é uma coisa que eu detesto, é lentilha. E eu fiquei imaginando, quando eu estava lendo, qual negocinho amargo, indigesto, e Esaú estava vendendo o seu direito de primogenitura para um negocinho amargo, indigesto. E é interessante porque Jacó ele não para nisso. Jacó, posteriormente, ele fica chantageando o seu pai. Sim. Depois da ideia mirabolante da sua mãe, Rebeca, de fazer que ele minta para seu pai, Jacó compra a ideia. Exatamente isso. Lá em Gênesis 26 e 27, nós vemos Jacó influenciado por Rebeca para roubar a bênção de Isaac antes da sua morte. Então nós encontramos aquele belíssimo texto onde Jacó coloca uma roupa de pelo, a sua mãe faz um guisado e dá para o seu pai, e posteriormente ele rouba a bênção do seu pai. Jacó foi capaz de mentir para o seu pai perto do leito de morte. Sim, Jacó era este ser humano. E esse fato irritou tanto o seu irmão Esaú que ele fugiu. O texto bíblico lá em Gênesis fala que Rebeca, vendo a intenção do coração do seu irmão, do seu filho, ela mandou Jacó para a casa de Labão. E Jacó ficou cerca de 20 anos isolado na casa de Labão, onde 7 anos ele ficou para conseguir casar com Lia, acreditando que ele iria casar com Rebeca. E aqui é o primeiro trecho bíblico que nós vemos que está invertendo um pouquinho o valor, né? Se Jacó era aquele que era acostumado a enganar os outros, com o sogro dele é um pouco diferente. Labão engana ele. Jacó vai seco para casar com Raquel. Nossa, hoje está difícil, hein? Calma, que hoje é o tico e teco, tá? É início do ano, a gente está engateando.
E a gente vai terminar hoje ainda, tá? Então, Jacó trabalhou 7 anos para casar com Raquel e casou com Lia. Posteriormente, ele trabalhou mais 7 anos para casar de fato com Raquel. E depois mais 6 anos para conseguir levantar seus bens. Então, ao todo, dá 20 anos trabalhando na casa de Labão. Historiadores e comentaristas bíblicos dizem que Jacó partiu para a casa de Labão em torno mais ou menos dos seus 70 anos de idade. Então Jacó já era alguém com a idade avançada. Mas mesmo assim ainda ele trabalhou mais de 20 anos ali para conseguir conquistar as suas coisas. Sim, e você vê que idade não é desculpa, né? Nem para caráter ou para você fingir outras coisas. Então ninguém está imune de sofrer nessa vida. E após esse tempo, nós vemos que Deus ordena que Jacó volte para sua terra. Semana passada o pastor André pregou sobre Deus mandando Abraão sair da terra da sua parentela e ir para a terra onde Deus mostraria. Agora nós encontramos o inverso. Nós vemos Deus mandando Jacó voltar para a terra da sua parentela. Daí você pode pensar, pô, mas que negócio esquisito. Uma semana vocês falam uma coisa, agora na outra vocês falam outra coisa. Não, a gente está falando sobre a mesma coisa. Porque toda partida é uma oportunidade de nós ressignificarmos a nossa vida. Sim, toda partida é um momento de ressignificarmos nossas vidas, pois Deus quer tirar as nossas vidas da zona de conforto para forjar o nosso caráter. E foi exatamente isso que Deus estava fazendo nesse contexto. É neste contexto que nós encontramos Jacó regressando à terra dos seus pais, quando ele recebe a belíssima notícia que Esaú tinha enviado 400 homens para ir atrás dele. E a gente cantou agora há pouco, né? Só em ti confiarei. E o que você faria se você ouvisse Deus falando, fulano, volta para a terra da sua parentela, daí você vai lá cantando, só em ti confiarei, daí você vê 400 pessoas tentando te matar. Qual seria a reação do seu coração? Qual seria a reação? Jacó aqui, ele temeu. Jacó, ele tremeu na base, porque não adiantava somente Deus falar com ele. Agora Jacó precisava colocar a sua fé em prática, ele precisava confiar plenamente em Deus. Porém, o que Jacó faz? Jacó, ele tem a belíssima ideia. Gênesis 32 vai trabalhar sobre isso. Jacó vendo essa notícia, recebendo essa notícia, ele fala assim, bom, o meu irmão aceita a corrupção. O meu irmão, ele aceita ser subornado. O meu irmão, ele é fácil de se comprar. Então Jacó pensa assim, eu vou enviar pelo menos umas levas de bois, uma leva de cabras na frente. E se me perguntarem o que está acontecendo, é presente para você de Jacó. Sim. E Jacó começa a enviar todos os seus bens na frente, a fim de tentar amolecer o coração do irmão. O problema é que lá no finalzinho, lá no versículo 24, Jacó tem a belíssima ideia. Se isso daqui não der certo, eu vou enviar minha família na frente. Eu prefiro colocar minha mulher e meus filhos para serem mortos antes que dê tempo de eu morrer. Sim, Jacó, ao invés de confiar em Deus, ele confia nas suas forças, confia na sua sabedoria, confia na sua forma distorcida de viver a vida. E no vale do Jaboque, no vale do rio Jaboque, ele tem um encontro que mudaria a vida dele plenamente. Foi no momento que Jacó estava sozinho, no momento que o Jacó mais se achava em segurança, ou mais se achava seguro. É nesse momento que ele tem um encontro com Deus. É interessante a gente pensar que Deus nos leva para lugares solitários para forjar nosso caráter. Sim. E talvez você possa estar passando por uma situação na sua vida e você está num deserto, você está num lugar árido e você não tem visto nada na sua frente, você não tem visto nenhuma solução. Muitas vezes pode ser o próprio Senhor te levando para esses lugares de escassez, de aridez, de solitude, para trabalhar e forjar o seu caráter. E se você está passando por essas dificuldades, confie em Deus, pois até nesses lugares de aridez
Ele trabalhará com você. Amém? Então, o convite de Deus para Jacó é: saia da sua zona de conforto. Jacó estava confiante que ele ia voltar para sua casa e ele não estava entendendo que Deus estava convidando ele para sair da sua zona de conforto. Deus estava tirando ele da sua zona de conforto, a fim dele encarar todos os seus medos e seus fantasmas. Jacó estava relutante e mal sabia que Deus trabalharia até mesmo na sua dureza de coração. Diante disso, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você nessa manhã. Quais mentiras você tem contado para si mesmo para aquietar seu coração? Sim. Quais mentiras você tem contado para si mesmo para tentar aquietar o seu coração? O que você está disposto a sacrificar para sustentar todas as suas mentiras? Sim. Para onde você tem fugido? Jacó estava fazendo isso. Jacó estava alimentando o seu coração de mentiras e de notícias ruins para tentar fugir da face do Senhor. E muitas vezes, em muitos momentos das vidas, nós fazemos isso. Nós contamos mentiras para o nosso coração, a fim de fugirmos de Deus. Sim. Para onde o seu coração tem ido? Eu concordo com o pastor batista Wilson Moore, quando ele diz que tome cuidado com o que você finge ser. Fingir ser alguma coisa que leva para o inferno, de fato, o levará para o inferno. E fingir ser alguma coisa que te leva para o céu, te levará para o inferno. E muitas vezes a gente entra nesse automático. Jacó era aquele crente tradicional, sabia? Jacó era filho de crente. Ele era neto de crente. Jacó era aquela pessoa que era forjada. Ele passou a sua vida inteira ouvindo os belíssimos relatos do seu avô Abraão, quando ele teve um encontro com Deus. Ele ouvia as histórias do seu pai, ele chegou a ouvir a história do seu pai dizendo sobre o sacrifício do cordeiro, quando Deus tinha enviado Isaque para ser sacrificado, e de uma forma sobrenatural Deus proveu um cordeiro. Porém, Jacó, mesmo ouvindo essas histórias, mesmo ele observando a escadaria que leva aos céus, ele nunca tinha tido um encontro com Deus. E hoje eu quero falar com você. Você que pode ter passado a sua vida inteira dentro de uma igreja. Você é filho de batistas, neto de batistas. Você está na 4ª geração de batistas na sua família. E você pode nunca ter tido um encontro com Deus. Porque é no meio dessa adversidade que Deus quer forjar o coração. Deus fez exatamente isso com Jacó. Jacó passou a sua vida inteira ouvindo sobre Deus, mas ele nunca teve um encontro verdadeiro com o Deus de Abraão e o Deus de Isaque. Deus para ele era algo distante, era algo que estava longe quando ele pensava. Sim. Para ele preferia mais uma paz momentânea do que ter um encontro verdadeiro com Deus. O poeta e escritor William Shakespeare, em sua peça Hamlet, ele diz que a consciência faz todos nós covardes. Sim, o Shakespeare, em sua peça Hamlet, que é bem conhecida por aquele ser ou não ser, ele diz na sequência desse texto que a consciência faz de todos nós covardes. E a consciência de Jacó gritava no meio desse momento. A consciência de Jacó tornava ele literalmente covarde. E ele mal sabia que Deus estava levando ele para um local solitário para transformar a sua vida. Concordo com o reverendo Hernandes Dias Lopes quando ele diz que a solidão é a sala de audiência de Deus. Sim, a solidão é a sala de audiência. Em meio a esses momentos que Deus vai trabalhar. Então Jacó viveu uma vida inteira fugindo, e agora ele precisa prestar contas dessa situação, pois ele não pode escapar de si mesmo. Sim, nessa solitude do rio Jaboque, ele não podia escapar dele mesmo e nem mesmo de Deus.
Agora ele precisa olhar para o espelho da alma dele e reconhecer de fato quem ele é. Ele precisa de fato observar a vida dele, precisa observar toda a sua trajetória, como que ele passou os últimos anos fugindo. Ele precisa de fato se reconhecer como ser humano, pois a vida dele, o coração dele estava totalmente calcificado, o coração estava duro, porque ele não apresentava mais sinais vitais, pois a vida dele virou uma grande mentira, ele passou uma vida inteira fugindo e mentindo para as outras pessoas. Por isso que eu volto a perguntar para você nessa manhã, para onde as mentiras têm levado você? Para onde as suas mentiras têm te levado? Para quais rotas duvidosas o seu coração tem seguido? Para quais caminhos você tem dado aquele jeitinho brasileiro para resolver suas coisas? Sim, para quais lugares você tem utilizado para fugir de Deus? É em meio a situações difíceis que nós somos chamados a reconhecer quem nós somos. E Deus utiliza essas adversidades para nós sairmos da nossa zona de conforto, mesmo que seja doloroso. Ninguém disse que é fácil. Ninguém disse que é fácil você sair da sua zona de conforto. Porque se esse nome de zona de conforto não fosse confortável, você não estaria nele, né? E a esperança que nos move, nos chama a sair da nossa zona de conforto. E Deus tem um propósito nisso tudo. Mesmo que você não saiba, mesmo que você não consiga ver a solução, se Deus está tirando você da sua zona de conforto, Ele tem um propósito nisso tudo e Ele mesmo que vai resolver. Amém? O segundo ponto que eu tenho para trabalhar com vocês é que o confronto que ressignifica que nós somos. Que está ligado aos versículos 24 até o versículo 29. O texto lá no versículo 24 diz bem assim: com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Então o texto ele continua dizendo que Jacó ficou sozinho e veio um homem que lutou com ele até o amanhecer. E conforme os versículos 28 a 30, nós vemos que esse homem era o próprio Deus encarnado. Nesse trecho nós encontramos um dos mistérios que são apresentados em todas as Escrituras. Nós encontramos a presença de uma teofania, uma manifestação de Deus no Antigo Testamento, e uma forma de manifestação de um Deus encarnado como homem. É interessante porque aqui não é a primeira vez. Deus já tinha aparecido lá em Gênesis 18, quando teve o encontro com Abraão. Agora, Jacó estava vendo o próprio Deus face a face. E aqui eu não quero me aprofundar tanto com vocês, mas a gente precisa focar só em uma questão. Era o próprio Deus encarnado. Tanto o texto de Gênesis 32, quanto de Oséias 12, afirmam que é o próprio Deus. Daí você fala, mas a minha Bíblia está falando o anjo do Senhor. Esse artigo definido antes do anjo significa que está apontando para Deus. Isso daí é uma daquelas coisinhas que a gente explica na IBD, mas é só para você lembrar. Essa referência, o anjo do Senhor está afirmando o próprio Deus. E quando a gente vê depois, posteriormente, a revelação das Escrituras, a gente consegue entender que esse homem, esse Deus encarnado tem um nome, esse nome é Jesus Cristo. Mas aqui não é um assunto que nós vamos debrulhar e nem a intenção de nós discursarmos sobre isso, porque isso aqui é um dos mistérios das Escrituras. E não cabe a gente, nesse momento, ficar discutindo a forma que Jesus aparece aqui. Então, o texto ele enfatiza que Deus tomou a iniciativa de lutar com Jacó. E é interessante, né? Porque Jacó está fugindo, ele vê a presença de um homem, e esse homem se coloca no direito de lutar com ele. Não foi Jacó que procurou a luta, foi Deus que procurou a luta. É interessante porque Deus passa a noite inteira segurando a perna de Jacó. Ele passa a noite inteira sendo a pedra no sapato de Jacó. Se Jacó era aquela pessoa que era conhecida por puxar a perna dos outros,
Agora o texto bíblico mostra que Deus é essa pessoa que está puxando a perna de Jacó. E é engraçado porque a referência no hebraico vai utilizar a mesma questão do nome como também da pessoa. Então, significando que Deus está utilizando aquele confronto, aquela luta de uma maneira pedagógica para ensinar a Jacó sobre quem ele deveria ser. E o texto bíblico fala que Deus passa a noite inteira lutando com Jacó. Sim, Deus passa a noite inteira puxando a perna dele, tentando quebrar o coração de Jacó. Eu concordo muito com o pastor James Boyce, quando ele comenta sobre esse texto, que ele diz que Deus, por vez, se torna o nosso antagonista poderoso para derrotar o nosso ser e destruir o poder do pecado. Muitas vezes Deus se coloca como nosso antagonista para destruir o nosso ego, para destruir o nosso coração pecaminoso. Deus se tornou o antagonista de Jacó a fim de acabar com a dureza do coração dele. E convenhamos, como o coração humano, ele é duro. Sim, como o coração humano é duro demais. Se não houver uma ação direta do próprio Deus para quebrantar o nosso coração, essa iniciativa nunca será nossa. Se não for uma ação do Espírito Santo que habita em nós para poder quebrantar o nosso coração, todas as vezes que nós pecamos, nós não vamos. O coração humano o tempo todo tenta relutar contra Deus. E se não houver uma ação de Deus, nós não mudamos. Creio que em algum momento da sua vida você já se viu lutando com Deus. Creio que em algum momento da sua vida você já deva ter se sentido como Jacó, lutando com Deus, porque Deus não fez as coisas do seu jeito. Você fala, Deus, eu queria uma promoção. E a promoção não vem, daí você fala, deixa eu dar o jeitinho brasileiro. Sabe, deixa eu mudar um pouquinho o formato. Deus, mas eu queria aquela pessoa para casar. Daí você fala, deixa eu ir para o outro lado, deixa eu fazer as coisas do outro jeito. Meu irmão, não existe espaço para jeitinho. E muitas vezes quando nós agimos nessa forma, de dar jeitinho em tudo na nossa vida, nós estamos agindo como Jacó. Estamos tentando lutar com Deus, fazendo impor a nossa vontade contra o próprio Deus. É interessante que Jacó era esse homem que Deus colocou um basta na vida de mentira dele. Deus colocou um basta na vida dele por conta da sua infinita misericórdia. E Deus fez a vida dele ser ressignificada num todo. Sim, Deus, ele não deixa Jacó em paz até ele abrir a mão das suas paixões, da sua vida de mentira e da sua vida distorcida. Por isso que ele se coloca a lutar contra nós. E Deus faz isso o tempo todo. Deus se coloca para lutar contra nós o tempo todo. Meu irmão, não tente lutar contra Deus, porque você perderá essa batalha. Sim, não tente lutar contra Deus, pois Deus sempre vencerá essa batalha. É uma grande ilusão você achar que você vai conseguir vencer as suas batalhas sem Deus. Você pode estar até se questionando, mas o versículo 25 e 26 diz que Jacó estava vencendo a luta. Observe, vamos abrir lá a Bíblia, lá no versículo 25 e 26. O texto diz que quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O homem disse, deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu, não deixarei de ir enquanto não me abençoar. Mas será que Jacó estava vencendo mesmo? O texto diz que Deus, com um toque, é a mesma coisa que você está fazendo com o seu celular agora, sabe? Um simples toque de Deus deslocou o quadril de Jacó, deslocou a região do ciático dele. E é pesado isso, né? Mas o texto está falando que Jacó venceu. Meus irmãos, eu não sei quantos de vocês têm filho, eu não tenho, tá? Mas o melhor exemplo que eu posso dar para vocês é o exemplo de uma luta de um pai com um filho. Ou no meu caso, com meu sobrinho.
Lá em casa, a gente tem 4 sobrinhos, né, Viviane? 4 sobrinhos lindos. E tem um ser humaninho lá da nossa família que se chama Gael. Ele tem 2 aninhos. Recentemente, minha cunhada esteve lá em casa e falou, nossa, eu não sei como meu sobrinho, ele aprendeu a lutar com um travesseiro. E aqui eu fiquei quieto, né? Fingi demência porque eu ensinei o Gael a lutar. E uma coisa gostosa de brincar com o Gael de lutinha de travesseiro é que eu sempre deixo o Gael vencer. Porque se eu, do meu tamanho, colocar toda a minha força, eu vou destruir aquele ser humano. Não vai sobrar nada do Gael. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Deus, nesse momento, ele se faz com fraco. Ele deixa o homem achar que ele está ganhando. Só deixa achar. Porque um simples toque de Deus arranca a perna do outro. Ele desloca a bacia. E o autor bíblico está utilizando exatamente essa referência. Deus, o Todo-Poderoso, aquele que tem o poder de tudo, nesse momento, ele se faz como fraco de uma forma pedagógica para ensinar Jacó que ele precisava amolecer o seu coração e que a vida não era do jeito dele. Então, nós vemos esse trecho aqui falando sobre a vitória. Então, Deus toca a bacia de Jacó e Jacó tem a bacia completamente solta. É interessante porque o texto fala que essa questão ressignifica a vida de Jacó. Porque, nesse momento, a vida de Jacó é literalmente transformada. Sim. A vida de Jacó foi literalmente transformada. Deus estava querendo que ele se rendesse, que ele abaixasse a sua guarda. E é quando nós abaixamos a nossa guarda e reconhecemos que nós somos fracos, que Deus tem espaço para poder agir. É interessante porque o texto continua falando que os dois continuaram lutando até a madrugada. E Deus fala, vamos acabar, deixa eu ir embora, porque já está tarde. E Jacó fala, Deus, tá bom, ou Senhor, né? Eu deixo, mas você precisa me abençoar. E aqui o texto bíblico fala que Deus pergunta para Jacó, Jacó, qual que é o seu nome? E aqui Deus não está tendo uma crise de Alzheimer, tá? Porque, antes que você pense, Deus não está sofrendo com uma crise de insuficiência ou a onisciência dele não está dando certo aqui, não. Deus sabia exatamente quem era Jacó. Porém, nesse trecho, para que Deus vença a luta, Jacó precisa reconhecer quem ele era. Ô Du, volta aquele slide inicial de Jacó. Porque no slide inicial ele vai te trazer a resposta. E quem que Jacó era? Jacó era aquele que é o enganador. Aquele que era acostumado a passar a perna nas outras pessoas. Jacó era o mentiroso. E esse embate de Jacó com Deus, Deus estava querendo que Jacó reconhecesse quem ele era diante de Deus. E Jacó, quando ele fala seu nome, a ficha cai. A ficha de Jacó cai. Sim, e Jacó vence porque ele reconhece que ele é. Ele reconhece que ele é pecador, que ele é mentiroso, que ele é enganador. Sim, a única forma de nós vencermos na nossa vida é nós reconhecermos as nossas falhas, nossos pecados diante de Deus, porque é somente em Deus que nós somos ressignificados e podemos ser transformados por inteiro. E é isso que está acontecendo, porque nesse embate com Deus, Deus está mostrando que Jacó criou uma mentira para a sua vida inteira e ele precisava ter o coração quebrantado. E muitas vezes a gente é esse Jacó, que passa a vida inteira fugindo, lutando com Deus, e a gente não reconhece as nossas falhas, nós não reconhecemos nossos pecados, nós não reconhecemos nosso desvio de conduta, porque nós queremos prevalecer até mesmo contra Deus. Porém, a lógica do reino de Deus é totalmente o inverso, é quando nós perdemos que nós ganhamos. Sim, Jacó vence quando ele se reconhece falho. O texto lá de Oséias, vamos abrir lá em Oséias 12. Oséias 12, 3 e 4 diz bem assim: ainda no ventre Jacó agarrou o calcanhar de seu irmão. Quando se tornou homem, lutou com Deus. Sim, lutou com o anjo e venceu. Chorou e suplicou-lhe que o abençoasse.
Ali em Betel encontrou Deus e Deus falou a ele. Eu quero reforçar com você. Jacó lutou, ele chorou e suplicou para Deus. Sim, nessa batalha de Jacó com Deus teve quebrantamento. A vitória dele está atrelada ao quebrantamento do coração. Sim, a vitória dele estava atrelada ao seu coração arrependido e quebrantado diante de Deus. Eu concordo muito com Hernandes Dias Lopes, quando ele diz que é melhor você entrar no céu aleijado do que o seu corpo inteiro ser lançado no inferno. É melhor você entrar no céu aleijado do que você entrar com o seu corpo inteiro no inferno. É pesado isso, mas a gente precisa compreender isso. Nós precisamos compreender que Deus precisa quebrantar as nossas vidas. Deus precisa tocar na nossa vida. Deus precisa tocar nas nossas feridas, no pulso do nosso coração e expurgar tudo aquilo de ruim que existe. O toque de Deus em Jacó tinha mudado ele inteiro. Deus quebrantou Jacó por inteiro. E somente assim, Jacó reconhecendo que ele era falho, pecador, reconhecendo a sua miséria, que ele pôde pedir para Deus, Deus, me abençoa, muda a minha vida. Senhor, muda quem eu sou. Senhor, eu já tenho de tudo na minha vida. Eu tenho dinheiro, tenho família, tenho poder, tenho casa, mas eu não tenho tudo que eu queria. Agora eu descobri que aquilo tudo que eu preciso é o Senhor. E Jacó faz isso. Senhor, Deus, você é tudo que eu preciso. Deus, somente o Senhor na minha vida. O restante é tudo vazio. Ou como Salomão diz lá em Eclesiastes, é tudo vaidade na minha vida. E Jacó é essa pessoa que reconhece que sem Deus ele não pode fazer. Sem Deus ele não pode ir para lugar nenhum. Sim. Por isso que eu gostaria de perguntar para você nessa manhã. Em quais áreas na sua vida você precisa render tudo diante de Deus? Sim. Em quais áreas da sua vida você precisa falar, Senhor, toma o seu lugar e reina sobre a minha vida. Senhor, governa sobre o meu trabalho. Governa sobre a minha boca. Governa sobre meus olhos, porque se depender da minha força, da minha cobiça, do meu jeito de viver, eu me perco. Quais áreas da sua vida você precisa falar, Senhor, arranca minha perna. Desloca minha bacia se for necessário para que eu não me perca. Porque a minha arrogância, meus olhos fazem eu ir para outro caminho que é distante da sua vontade. Em quais áreas você precisa falar, Senhor, toma lugar, o teu devido lugar e reina sobre a minha vida? Quais áreas você precisa entregar completamente diante de Deus nesse início de 2026? Sim. Nesse período de início de ano a gente faz muitos planos, né? Mas eu não sei se você chegou ainda a refletir quais áreas você precisa entregar diante de Deus. Porque muitas vezes a gente cria tantos planos para esse ano que inicia e a gente esquece de colocar Deus nos nossos planos, né? Você programa uma viagem, você programa uma troca de emprego, você programa ter filhos, você programa até se casar. E você esquece de colocar Deus na jogada. Sim. Em quais áreas você precisa entregar diante de Deus nesse início de 2026? Pelo contrário, você passará a sua vida como Jacó. Uma vida inteira lutando e fugindo da presença dele. E Deus, ele é excelente em batalhas. Não entra numa batalha contra Deus, porque Deus deseja ouvir da sua boca quem você é. Jacó, ele estava suado, ele estava cansado, ferido, por conta de lutar contra Deus a madrugada inteira. E agora ele precisava reconhecer de fato que ele era um enganador. Sim. Jacó, ele teve que admitir. É interessante que Deus questiona ele e as suas máscaras caem. Quais máscaras da sua vida que tem te afastado de Deus? Sim, quais máscaras precisam cair na sua vida para que Deus governe e reine sobre o seu coração? Concordo com a Corrie ten Boom, quando ela diz que se você olhar para o mundo, você ficará angustiado. Se olhar para dentro de si, ficará desanimado. E se olhar para Deus, encontrará descanso.
Sim. Quando Jacó ele olha para si mesmo, ele fica desanimado, porque ele vê que ele é um simples pecador. Ele é alguém que passou a vida inteira mentindo e fugindo. Quando ele olhou para a região em volta dele, ele viu o caos. Ele viu 400 pessoas que estavam indo ao encontro dele. E ele temia matar. Porém, quando ele olhou para Deus, ele teve a sua vida ressignificada. Meu irmão, olhe para Deus. Olhe para Deus, porque somente Ele é capaz de ressignificar toda a sua vida. Somente Deus é capaz de transformar a sua vida por inteiro. Somente Deus é capaz de te dar roupas novas, um novo nome. É isso que acontece nesse texto. O texto fala que Jacó, que era conhecido como mentiroso, agora é chamado de Israel. Deus ressignificou. Deus ressignificou o nome dele. Deus mudou a vida de Jacó por inteiro. É estranhamente que, dessa vez, o homem que lutou contra Deus e prevaleceu, ele não conseguiu se dar bem dentro dos seus propósitos. Nós precisamos compreender o que significa vitória e prevalecimento no contexto espiritual. Jacó não prevaleceu porque foi mais forte que Deus. Pelo contrário, Jacó não prevaleceu porque Deus se fez dobrar à vontade dele. Ele prevaleceu porque finalmente encontrou a sua própria vida escondida em Deus. Ele venceu por meio da perda. Deus não perdeu. Deus triunfou. E o triunfo de Deus envolve em fazer Jacó, como aquele enganador, agora seja chamado de filho de Deus. Sim, Deus prevalece quando um pecador se arrepende. Quando um pecador se arrepende de todos os seus pecados. Se inicialmente Jacó roubou a bênção do seu pai, agora Deus está falando: vem cá, meu filho, deixa eu te abençoar. Deixa eu te transformar por inteiro. Em ti serão benditas todas as nações. Em ti eu continuarei renovando e seguindo a mesma aliança pactual que eu fiz com seu avô Abraão e seu pai Isaque. Jacó vence Deus por meio da perda da sua antiga identidade. Foi encontrando a sua nova identidade em Deus que ele ganhou. E é isso que nós precisamos entender. É isso que deve mover as nossas vidas. Sim, a nossa verdadeira identidade está ligada em Deus. Foi esse encontro que significou a vida de Jacó e fez ele seguir em frente. Você consegue lembrar o momento que Deus ressignificou a sua vida? Que Deus te chamou pelo nome e pediu para você reconhecer quem você era diante dele? E Deus te amoleceu o coração e te chamou: você é meu filho amado, que eu tenho tanta alegria. Você consegue lembrar disso? Desse momento que você ouviu a voz de Deus falando: você é meu filho amado, pare de fugir. Sim. Somente quem tem um encontro com Deus pode ter uma vida ressignificada em todos os sentidos. O terceiro e último ponto que eu tenho para trabalhar com vocês é que nós precisamos ser marcados para a glória de Deus. Está ligado aos versículos 30 até o 31. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e entretanto minha vida foi poupada. O sol estava nascendo quando Jacó partiu de Peniel, mancando por causa do quadril deslocado. Após Jacó encontrar Deus, ele teve a sua vida ressignificada. Tanto que ele ressignificou até o nome do lugar que ele estava. O local que ele estava começou a se chamar Peniel. Vi Deus face a face, no entanto, a minha vida foi poupada. Aqui Jacó estava entendendo a sua vitória. Deus poupou. Deus pegou leve com ele. Deus não colocou a sua força total, porque ele entendeu que ele era inferior a Deus. Você possui momentos na sua vida que você consegue olhar no retrovisor da sua jornada e lembrar que Deus foi misericordioso com você? Deus poupou a sua jornada? Deus transformou a sua vida? Sim,
Você consegue fazer isso? Você consegue nomear esses lugares? Se você nunca fez esse exercício, eu quero fazer um convite para você. Comece a nomear esses lugares que você teve encontro com Deus. Foi esse lugar que eu vi Deus face a face. Foi esse lugar que Deus me confrontou e me disse que eu era mentiroso. Foi nesse lugar que Deus ouviu as minhas súplicas e o meu choro quando ninguém via. Foi nesse lugar que Deus me tirou da minha zona de conforto e me fez para ir para um lugar novo. Você quer prosseguir de 2026? Comece a nomear os locais que você teve encontro com Deus, porque somente assim você vai começar a ressignificar a sua caminhada. Muitas vezes nós passamos por situações adversas na nossa vida e nós olhamos para alguns lugares com olhares de peso, com olhares de dificuldade. Fala, nossa, esse lugar eu sofri, esse lugar não presta. Mas você já olhou para aquele mesmo lugar e fala, nossa, como Deus me poupou. Como Deus me ajudou a sair desse lugar firme, mesmo no local que todo mundo me perseguia. Comece a ressignificar. Comece a olhar a boa mão de Deus agindo na sua vida, mesmo nos lugares de adversidades, porque você terá a sua vida ressignificada. Então faça isso, faça esse exercício. Somente quando Jacó encontrou com Deus, ele pôde fazer isso. Não é possível ter um encontro com Deus sem que Deus faça a gente sair dos nossos lugares de conforto. Todo encontro com Deus é um convite para nós ressignificarmos as nossas vidas. Somente o encontro com Deus é capaz de deixar marcas profundas no nosso ser. Sim, somente um encontro com Deus é capaz de nos marcar, de nos ferir. E nós entendemos que mesmo essas feridas que nós carregamos são boas. Porque Deus fez aquilo ali por amor. E, meu irmão, se você entrou aqui hoje querendo fugir de Deus, você entrou aqui hoje querendo tomar 2026 com seus braços, com a sua própria força, quero te dizer, não fuja de Deus, porque Deus vai te encontrar. Deus vai, se for o caso, fazer que nem a gente faz com uma ovelha, né? Se for o caso, Deus vai quebrar a sua perna e vai te trazer de volta para o caminho dele. E Deus, ele persegue a gente por amor. Então, Jacó, quando ele teve esse encontro com Deus, Deus foi capaz de quebrar a perna dele, a fim que ele tivesse a sua vida ressignificada por inteiro. É interessante a gente pensar nisso, porque Deus poderia ter colocado todo o peso da sua ira em Jacó. Deus, um simples toque, ele poderia ter fumegado Jacó por inteiro. Gênesis a gente encontra isso, né? Basta você observar Sodoma e Gomorra, alguns versículos antes. Deus manda cair enxofre e a cidade inteira morre. E Deus, um simples toque, ele poderia ter poupado. Porém, a Bíblia fala que o pecado trouxe inimizade entre nós e Deus. O pecado trouxe divisão entre o homem e Deus, e o homem ficou distante de Deus. Sim, a Bíblia mostra que o pecado trouxe uma condição humana que o ser humano ele é indesculpável diante do Pai. E para que Deus resolvesse todo esse problema do pecado, precisava um justo morrer. E Deus derramou a sua ira. Aquilo que Isaías 53 diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E Deus descarregou o peso da sua ira e da sua raiva diante de Cristo Jesus. E Cristo Jesus foi morto no madeiro, ele foi morto na cruz pelo meu e pelo meu seu pecado. Deus não poupou a sua ira diante de Cristo. Deus matou o próprio Filho, a fim que ele pudesse ressurgir no terceiro dia, para que a gente pudesse ter paz com ele. Deus não poupou o seu próprio Filho. Sim, a Bíblia mostra que por conta de Cristo Jesus, nós temos a verdadeira paz com Deus. Por conta dele que Deus nos ressignificou e nós fomos salvos. Filipenses 2, do 5 ao 11, diz que tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Ao invés disso,
esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus elevou-o ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Cristo sofreu até a última consequência para resgatar pecadores como eu e como você. Se você acha que não tem solução na sua vida, existe solução na sua vida. E essa solução você pode encontrar plenamente em Cristo. João 3,16, que é aquele texto bem conhecido por todos, que a gente consegue falar de cor salteado, diz bem assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? E a gente precisa ter isso. A gente precisa ter essa consciência que Deus entregou o seu Filho na cruz para resgatar a vida das nossas vidas. Sim, para que nós tivéssemos uma nova vida, para que nós pudéssemos ter a verdadeira paz com Deus. E para que todas as nossas questões fosse ressignificada. Portanto, deposite todas as áreas da sua vida diante de Deus. Deposite toda a sua esperança. A esperança que vai te mover para esse ano é você entregar tudo diante do altar de Deus. Sim, entregue todas as áreas da sua vida. E Ele te dará um novo nome. Ele te dará novas vestes. Ele te ressignificará por inteiro. Mas basta você depositar e entregar nele toda a sua esperança. E Ele te ajudará a caminhar pelos locais mais difíceis da sua vida. Amém?